Gente, vamos para mais uma história ligada à saúde mental. Por que me casei com uma personagem de anime? Não é zoeira, a gente vai te contar essa história. E isso tem a ver com saúde mental, sim. Esse é o japonês Akihito Kondi. E sim, ele se casou com um holograma muito conhecido no Japão, que é a Tsunumi Miku, que é uma personagem virtual muito famosa, que canta e tal. Mas vamos do começo. Ele é um professor e ele falou o seguinte: é algo que já acontece muito no Japão, né? Ele foi se tornando um hikikomori. O que é um hikikomori? São pessoas que, por dificuldade social, por dificuldade no trabalho, por não achar que pertence ao mundo, por ter muita dificuldade de socializar, ter frustração, medo, dor, essas coisas, vai se isolando e vai vivendo cada vez mais dentro do quarto, né? Isso vem se tornando muito comum, não só já é muito comum no Japão, na Coreia, mas está se espalhando para outros países. E vamos contar a história desse professor aqui. Ele falou que assim, teve uma fase da vida dele que ele estava muito mal, né? Ele era humilhado no trabalho, ele cumprimentava as pessoas, e as pessoas não falavam com ele, sabe? Deixava ele no vácuo. Ele tinha muita dificuldade de se relacionar com mulheres, sabe? Ele fala que não se achava bonito, e a vida dele estava muito difícil. Ele foi se isolando, se isolando, se isolando cada vez mais. Foi aí que ele conheceu essa personagem, né? A Tsuno Miku, aqui, ó. Aqui é o holograma que ele ajudou, junto com uma empresa, ajudou a criar. Ele falou o seguinte: eu comecei a me animar porque a Tsuno, a Miku, ela me dava bom dia, me dava boa noite, né? E ele sentiu que ele era importante para ela, né? E ele falou que esse tipo de, olha só, né, cara, as pessoas podem achar muito incomum, mas ele falou assim que esse tipo de situação onde um holograma começou a ter um mínimo de interação social com ele, foi tão importante que ele se animou para voltar para o trabalho e minimamente para uma vida social. Até que ele resolveu, sim, se casar com um holograma, né? Porque ele falou que se apaixonou por ela. Porque assim, ela é um holograma, gente, lá no Japão, que canta, que, 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 que faz show. Então, assim, lá no Japão é uma personagem virtual muito famosa. E ele se apaixonou. E aí ele resolveu casar com ela. Aqui são algumas imagens reais que ele disponibilizou, né? Ele montou tipo um espaço de vidro para se comunicar com a holograma todos os dias. Então ela tem uma quantidade X de palavras que ela pode trocar com ele, né? E ele se sentia tão assim deslocado do mundo, tão isolado do mundo, que ele sentiu que esse tipo de interação que ele tinha com essa personagem virtual era o suficiente para ele viver. E ele anunciou o casamento em público, né? E ele falou assim, e as pessoas perguntaram, mas cara, isso aí é muito estranho, você ainda anuncia isso em público, faz muita gente saber, por que você fez isso? E ele explicou, falou, olha, eu tenho amigos, eu conheço pessoas que têm o mesmo sentimento que eu, que se sente isolado, que se sente desprezado, que tem dificuldade de interação, e tem sim uma relação muito boa com essas personagens virtuais, né? E ele conta que chamou a família, lógico, a família não apareceu, gente. Eu acho que a família ficou meio constrangida, mas ele falou que a irmã deu um presente para ele, que foi uma boneca da Tsumi Miku, para ele de presente de casamento. E mesmo assim, 39 pessoas compareceram no casamento dele, mas assim, não eram amigos, não eram parentes, porque como ele divulgou isso na internet, como teve uma grande repercussão, as pessoas apareceram lá. Eu acho que muita gente ali apareceu por curiosidade. A família até então não quis saber dessa iniciativa aí do professor. Ele até então, né, teve uma atualização do caso que a gente vai trazer para vocês em breve, mas assim, até então ele falou que se sentia uma pessoa melhor, né? Porque assim, ele tinha muito. Cara, e assim, é doido isso, né? Pra nossa cultura brasileira, a gente é um povo que consegue se comunicar mais, conversar, chegar, trocar ideia, né? E nem tanto, né? Isso também tá começando a mudar, né? Mas lá no Japão, cara, é muito difícil. As pessoas são muito assim, meio que robóticas, assim, a cultura deles é muito assim complicada, né? E as pessoas muitas vezes elas se sentem deslocadas dentro do próprio país, dentro da própria sociedade, dentro da própria cultura.
O professor foi um desses, né? Que sofria bullying no trabalho, achava que a fisionomia dele não era aceitável, ele não se sentia um cara bonito, atraente, por isso ele achava que ele não teria relacionamento com mulheres, que as mulheres não aceitariam nenhum tipo de iniciativa de uma pessoa como ele, então ele estava com a autoestima muito baixo, e como eu falei, né, ele já estava na situação de um hikikomori, que são aquelas pessoas que, por terem dificuldades de interação social, vão se isolando dentro dos seus quartos, passam cada vez mais tempo lá sem querer ter nenhuma interação com ninguém. Ele chegou nesse nível, mas aí essa relação que ele começou a ter com essa personagem virtual, a Miku, fez ele voltar a querer ter algum tipo de interação com o mundo lá fora. As pessoas podem achar meio doido, cara, mas saúde mental, quando chega nesse nível, as pessoas acabam encontrando qualquer tipo de caminho para tentar se sentir dentro, fazendo parte de algo. Deve ter sido o que aconteceu com o professor.